Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários nesta segunda-feira o professor e analista político Rui Lira. No sábado passado, não sei se a data está exata, entre a sexta e o sábado, foi extinto o programa Bolsa Família. E acredito eu que essa extensão do programa, sob o governo Bolsonaro, servirá de instrumento, de elemento de análise para todo eleitor brasileiro. Porque, provavelmente, os eleitores brasileiros terão, no ano que vem, um embate direto entre a proposta que gerou o Bolsa Família, comandada pelo ex-presidente Lula e pela ex-presidente Dilma, que manteve o programa, e o programa político do presidente Bolsonaro, que acaba de extinguir o programa. E qual será o elemento, qual será o fato que deverá servir de critério e de elemento para que se faça uma avaliação de cada posição? Primeiro, as pessoas terão que saber precisamente o que significa ou o que significou o programa Bolsa Família, que durou 18 anos em nossa história. E era tido como um programa social, não era um programa de dar dinheiro às pessoas, nem tampouco dar esmola, nem menos ainda criar um vício nas pessoas de receberem dinheiro de governo. Até porque com o dinheiro do Bolsa Família ninguém ia sobreviver. Não ia ter condição da pessoa estruturar um orçamento de família e se manter assim. Mas o Bolsa Família ele tinha um caráter de programa social por pelo menos 3 elementos que a gente deve prestar atenção. Tirando de lado a questão do dinheiro que era dado, havia uma obrigação das mães e pais colocarem seus filhos na escola, porque não fazia sentido o programa se chamar Bolsa Família e ser aplicado a pessoas individualizadas, eram pessoas que tinham filhos. Então esses filhos tinham que ter frequência à escola, caderneta de vacinação em dia e habitualidade na manutenção da saúde preventiva das crianças. E esses mesmos grupos também eram ligados aos programas de assistência social do chamado Sistema Único de Saúde. Aliás, Sistema Único de Assistência Social, o chamado SUAS, que, por exemplo, aqui em Caruaru, ele teve um desempenho muito forte sob a administração de Marta Mello, secretária do ex-prefeito José Queiroz. Então eu conheci bem esse programa de perto e ele significava um trabalho de assistência social a famílias de um modo geral, famílias da zona rural, famílias da zona urbana, que estivessem em situação de desestruturação. Porque não é só o problema do Bolsa Família ou da falta de renda que atinge as famílias. Há o problema da droga, há o problema da renda baixa, de um modo geral, e tantos e tantos. Então esse sistema grande de assistência social era conexo, era ligado ao programa Bolsa Família. De modo que pessoas de outros países vinham ao Brasil estudar como funcionava o Bolsa Família, que era tido em nível internacional como um grande programa. Outra coisa também é que o Bolsa Família estimulava as pessoas a buscar trabalho mais estável, a empreender, a criar pequenas empresas ou microempresas e ajudava essas pessoas também, através de programas da Caixa Econômica Federal e de outros programas, até com apoio do governo municipal e do Sebrae, por exemplo, que dava apoio a pequenas e microempresas. Que dava não dá, né? Então, o que nós estamos querendo dizer é que o Bolsa Família era um programa um pouco maior e que por isso mesmo ele deu resultados muito interessantes, sobretudo na saída de pessoas, que foram milhões de pessoas que saíram do programa, porque depois de terem uma pequena ajuda, elas se estimularam e foram batalhando e conseguiram sair daquela situação de dependência do programa. Pois bem, a comparação que o nosso eleitor deverá fazer entre esse programa do governo Lula, do governo Dilma,
é justamente comparar com o Auxílio Brasil, que será implantado pelo governo federal. Até aqui, nós só sabemos que haverá uma diferença em matéria de valor em relação ao atual, que não significa realmente um valor muito grande. E é onde está o menor problema, porque o valor podia ser muito grande e não ter nenhum tipo de assistência social às pessoas, nem obrigatoriedade de cuidar da saúde e da educação de crianças. Podia acontecer isso, pode acontecer isso, e parece que é o que vai acontecer, porque a extensão do Bolsa Família significa também um viés que tanto o ministro Guedes da Economia como o próprio presidente Bolsonaro tem colocado claro, é um viés que eles têm de que isso não é prioridade de governo. Isso seria um quebra-galho, uma ajuda, qualquer coisa. Por isso que o Auxílio Brasil, ele tem tempo para acabar. Ele deverá começar agora em novembro, estão falando agora no dia 17, com auxílio de R$400, sem nada ligado à educação, saúde, não sabemos ainda, não há detalhes claros, e ele acaba em dezembro do ano que vem. Significa dizer que cerca de 20 milhões de famílias, que é o que se espera que sejam atendidas, atualmente são, me parece que 17 milhões estão sendo atendidas, essas famílias ficarão sem nenhum rendimento daqui a um ano. Então essa já seria uma razão para se imaginar o seguinte: será que o governo Bolsonaro tem certeza que a miséria no Brasil acaba exatamente em dezembro do ano que vem? Ou isso tem a ver com o calendário eleitoral? Então são questões que ficam para o nosso ouvinte, para o eleitor, procurar entender a diferença entre uma coisa e outra. Porque o Bolsa Família era um programa permanente, tanto que ele já durou 18 anos. É o tempo de 4 mandatos quase completos de presidente da República, né? Mais de 4 mandatos, aliás, porque teve um período com Temer. E só Bolsonaro está extinguindo esse programa. Então, dessa comparação entre o Auxílio Brasil, para o qual nós teremos novas informações e depois a gente pode voltar a esse assunto, e o Bolsa Família, comparando uma coisa com a outra, o programa de um governo e o programa de outro, você terá uma diferença do que é a visão política que Lula defende e a visão política que Bolsonaro comanda até esse momento na política nacional. E em que ponto isso interessa? Ora, interessa a quem quiser dar um voto mais consciente, quem quiser dar um voto mais preciso em cima de uma questão ética. Qual é a questão ética? É se cabe ou não ao Estado dar apoio às pessoas que vivem na miséria dentro da sociedade. Em outras palavras, se o Estado é ou não é um aliado do povo, sobretudo daquele povo mais miserável, aquele povo que não tem responsabilidade nem culpa de estar na situação em que se encontra. Pelo mundo afora, essa lógica já está se consolidando. A gente tem agora, durante a pandemia principalmente, volumes maciços de dinheiro entregue às famílias americanas, inglesas, francesas, todo mundo, Alemanha, receberam ajuda às pessoas mais carentes, às pessoas mais pobres. Isso corresponde a um pensamento sobre a política e sobre o Estado. É que a política é para beneficiar as pessoas e o Estado tem a função de proteger a sociedade, sobretudo as criaturas mais vulneráveis, aqueles que estão em situação realmente de miséria, de fome, de desemprego ou todas essas coisas juntas. Então, dessa comparação virá a resposta do eleitor. Eu votarei num partido político e num candidato a presidente que quer ajudar as pessoas mais pobres e mais carentes para que elas não entrem na miséria absoluta, ou seja, cumprindo um papel de amor ao próximo e cumprindo um papel de solidariedade humana, ou eu quero votar num Estado que vai dizer que não tem nada a ver com a miséria e que não vai se preocupar com nada disso. Se o eleitor optar pela primeira alternativa, ele vai querer ajuda para todo mundo. E se ele optar pela segunda alternativa, ele tem que se preparar para no dia em que ele não tiver a menor condição, ou se acontecer com ele, por qualquer outro motivo,
cair num fracasso financeiro, econômico, social, ele não terá apoio, já sabe que não terá apoio no Estado em que ele votou ou que ele apoiou. Ele pode até mudar seu pensamento a respeito desse governo nesse momento e partir para uma luta, mas ele não pode dizer que não houve elemento de comparação, ou pelo menos não pode dizer que a Rádio Cultura do Nordeste, no seu comentário político habitual, não colocou essa questão em claro. Então, o ouvinte, o eleitor, ele tem que fazer a comparação entre o que um governo faz e que o outro governo faz. Não adianta votar em Lula porque você gosta dele ou votar em Lula porque você odeia Bolsonaro. Tampouco faz sentido votar em Bolsonaro porque você odeia Lula ou você votar em Bolsonaro porque você gosta de Bolsonaro. Isso não é critério, isso não é parâmetro, não é elemento de análise, não é fundamento, não é valor moral. Não é porque eu gosto desse partido ou gosto desse presidente ou desse candidato que eu vou votar nele. Eu tenho que votar nele por aquilo que ele assume como compromisso para com a sociedade. Porque a sociedade sou eu mesmo. E quem paga a conta dessa sociedade, a gente repete aqui, são as pessoas que trabalham e até as pessoas que já trabalharam, como os aposentados. Eu, por exemplo, que sou aposentado e... Oi? A gente parece que perdeu a conexão com o professor e analista político Rui Lira. Vários ouvintes mandando mensagens aqui no Facebook. O Antônio Marinho, Josiel João e Rui voltou. Oi. Professor Opa. Rui voltou. Pois é. Esse bichinho aqui continua fazendo essa surpresa. Pois bem, eu estava encaminhando o comentário para a parte final, porque essa visita de Bolsonaro à Itália e essa participação do governo brasileiro lá em Glasgow, na Conferência do Clima, elas ainda não definiram seu produto, mas parece que não vai dar profundamente em nenhuma intervenção para o Brasil nesse processo, nem a intervenção política, nem a intervenção no meio ambiente. Não há muita credibilidade. Então nós preferimos colocar um elemento que ajudasse o ouvinte a formar sua opinião, formar sua posição a respeito dos governos. Então eu repito, comparando aquilo que Bolsonaro faz com aquilo que Lula faz ou fez, você terá uma ideia, se por acaso eles dois forem os candidatos, como tudo indica que serão, nas eleições do ano que vem. Esse trabalho a gente vai continuar fazendo em outros setores, em outras áreas, para que você tire a sua posição. Eu me eximi de dar os números do programa com exatidão, porque poderia até parecer que a gente está querendo fazer propaganda disso ou daquilo. E não é problema, porque os números estão constando das estatísticas do governo. Então aquele que o Bolsa Família já realizou e que o Auxílio Brasil pretende realizar, isso vai ficar muito claro para quem procurar entender e para quem procurar analisar. Porque nós estamos tentando também induzir o nosso ouvinte, e isso aí eu estou procurando convencer as pessoas a fazerem sua própria pesquisa, conferirem aquilo que o comentarista diz para poder tirarem uma certeza, para poderem tirar uma indicação daquilo que vão fazer nas urnas de como irão votar. Mas nós estamos dizendo, você precisa comparar, porque os presidentes estão aí realizando coisas. Um já fez e outro está fazendo. Então é só comparar o que um fez e com o que o outro está fazendo, que você terá uma ideia um pouco melhor para votar. Só não vale votar como torcedor de futebol ou votar como fiel. Nenhuma das duas coisas. Quem é fiel deve fidelidade à sua religião, seja evangélico, seja católico, seja umbandista, seja espírita, você deve fé à sua doutrina. Políticos, presidentes não precisam nem devem ser tratados como elementos da fé, porque você não precisa acreditar que ele é um mito ou um santo ou um Deus para poder votar nele. Ele é um homem como você que se candidatou, inclusive se candidatou porque quis, não foi você que foi chamá-lo. Então não é questão de fé e também não é questão de desejo, não é questão de sentimento, de gostar ou não gostar, ou de agir como quem age em relação ao time de futebol.
eu voto porque esse é do meu time e sou contra porque o outro é do outro time. Não, isso não é critério político. Critério político diz respeito a quê? À sociedade. Diz respeito àquilo que um faz e que o outro faz. Então, como no caso a gente tem a sorte de ter um presidente da República em exercício e outro que já foi presidente, fica muito mais fácil para o eleitor fazer a sua comparação. Então, faça essa comparação, analise com sua própria consciência, que assim você crescerá politicamente, criará critérios éticos para votar e será realmente um cidadão mais pleno do que aquele que votar por orientação alheia, pela cabeça dos outros, apenas pela fé, apenas pela torcida, apenas pelo time de futebol, ou pior de tudo, apenas porque gosta dessa fachada, dessa cara ou daquela outra cara. Esse será o pior tipo de voto, indiscutivelmente. É a reflexão que cabe ao ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Aqui o Jailton Arruda está dizendo o seguinte: boa tarde, professor Rui Lira. O mimimi da Rede Globo tá uma coisa ridícula. O povo tá de saco cheio das manipulações da emissora. O Renda Brasil vem aí com um valor considerável. No tempo do Lula era uma miséria, um valor muito baixo. Se for tomado como critério o valor, a gente terá que fazer várias considerações, como alguns economistas já estão fazendo. O Jailton, infelizmente, ele não traz aí os valores. Até porque não está definitivo, não está nem votado ainda, não está definido qual é o valor do Auxílio Brasil. Mas suponhamos que seja os R$400. Então o que os economistas estão dizendo é que com Lula nunca teve uma inflação como essa que está acontecendo agora com Bolsonaro. A inflação em cima de uma situação já muito ruim. Assim como o desemprego sob Lula nunca atingiu esses padrões que nós estamos vendo, a inflação também não. E a gente tinha muito mais renda circulando na sociedade. Então muita gente já está dizendo, tem até um artigo que tem no UOL dizendo que Bolsonaro está dando com a mão e está tirando com a outra. Porque em cima desse dinheiro do Bolsa Família, quando o cidadão comprar comida, por exemplo, que é o que mais se compra com esse dinheiro agora do Auxílio Brasil, os R$400, entra a inflação que nós temos agora e a inflação do ano que vem. E o programa só vai valer durante um ano. Então, se isso é uma vantagem para o povo, eu não sei se o ouvinte acha que isso é uma vantagem. Mas certamente o povo dirá nas urnas se é para ele uma vantagem ou não, nesse aspecto. A gente vai saber também pelas pesquisas, no ano que vem, né, vai ter muita pesquisa ano eleitoral, a gente vai também saber como a população pobre estará votando e principalmente aqueles que recebem. Parece que a gente teve uma pequena interrupção da conexão do professor Rui Lira. Enquanto isso, os ouvintes estão mandando mensagens aqui. A Maria Luciene, tem também aqui a Josineide Silva, Luiz Lima Chaves. Oi. Voltou. Esse negócio aqui tá... O telefone tá fazendo o que ele quer, né? Infelizmente... Aí tá terminada, acho que tá terminada a resposta do Jailton. Exato. Nesse sentido, Jailton, sabe? Agora dizer assim que no tempo de Lula era uma miséria, não sei o que, não era porque o programa era muito amplo, o programa era muito largo também. Aí eu acho que você deveria fazer uma pesquisa mais exata, porque aí você vai poder defender melhor o seu candidato, que pelo jeito não é Lula. Você já está deixando muito claro que aquilo que você ainda nem sabe quanto vai ser é melhor do que aquilo que você não sabe direito quanto era, porque você também não deu o número. Então convém fazer uma pesquisa melhor do que essa, tá? Porque aí ele ajuda. Você aprende mais e pode até ensinar a gente também. Emendando aqui a pergunta, o Bezerra Adriano está dizendo o seguinte: Rui, e o Auxílio Brasil, será que vem na prática? Lembrando que Lula apenas mudou o nome e ampliou. Era aqueles vales. O Lula pegou um programa que vinha desde Fernando Henrique e ele ampliou para muito mais gente. Eu vou ver esses números direitinho, pegar esses números depois, porque essa conversa vai continuar, viu, gente? A gente vai continuar fazendo essa comparação. Então, se vocês tiverem números que sejam favoráveis ao Auxílio Brasil, ótimo. Porque se o número for bom para o povo,
Não é a Rádio Cultura nem esse comentarista que vai dizer que está ruim. Agora, se o número for ruim, será você ouvinte que vai concluir, porque os números serão expostos aqui. A gente vai colocar isso em claro e em pratos muito limpos. Mas, na verdade, o programa não é de Lula, mas foi ele que deu nome, forma e volume ao programa. E é isso que interessa. Do mesmo jeito que o Bolsonaro manteve, durante 3 anos do governo dele, o programa de Lula. O Bolsonaro não manteve, não está acabando com o programa agora, praticamente em outubro, né, novembro desse ano, que é o 3º ano de mandato dele. Bolsonaro manteve o programa. Se Bolsonaro manteve o programa até aqui, é porque achava que o programa não era ruim. Ele não está mantendo, mesmo mitigado, mesmo diminuído, encolhido, ele não está mantendo um programa de Dilma, que é o da farmácia popular? E Bolsonaro está errado em manter a farmácia popular e estava errado em manter o Bolsa Família? Não. Ele estava fazendo certo. Ou pelo menos ele pensava que estava fazendo certo. Agora, errado é o eleitor de Bolsonaro pensar que ele estava pensando certo quando ele estava mantendo o Bolsa Família e que ele está pensando mais certo agora quando está fazendo Auxílio Brasil, sem saber se o povo vai ganhar ou perder nisso. Aí é uma bobagem, seja do eleitor de Bolsonaro, seja do eleitor de Lula. E para evitar que vocês pensem de maneira inocente e desinformada, a gente está levantando esse debate. Mensagem do José Arnaldo. Boa tarde, Elaine, professor Rui. Que começo foi Fernando Henrique. Quem começou foi Fernando Henrique, como Vale Gás e Bolsa Família. Lula mudou o nome e aperfeiçoou. Diz aqui o José Arnaldo, foi o que o professor Rui Lira estava acabando de comentar. É verdade. Luciano Silva diz, boa tarde, Elaine, André e o professor Rui Lira. Parabéns, professor, pelo seu comentário. O senhor é inteligentíssimo. É muito íssimo, viu, para minha inteligência. Marcos Isso tem um nome bonito, né, na gramática, não é, Elaine? Isso se chama superlativo absoluto sintético. Você está muito bom de gramática, viu, professor Rui? Porque eu não lembrava. Eu também não lembrava, não, mas lembrei agora, não sei porquê. Porque é muita generosidade do ouvinte, né? Tacar na minha cabeça, essa cabeça tão limitada, ele colocar um superlativo absoluto sintético. Nossa. Muito obrigado, assim mesmo. Marcos Antônio diz, boa tarde a todos, parabéns pelas opiniões sempre sensatas do grande professor Rui Lira, tenho muita admiração pelo profissional e pela pessoa íntegra e sempre à frente do nosso tempo. Seus comentários nos trazem sempre luz para a nossa vida cotidiana. Professor, você é, sem sombra de dúvidas, uma pessoa iluminada. Elaine Dias e André Santiago, parabéns pelos profissionais que vocês são, parabéns pelo excelente programa. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigado, Marcos. Né? E a gente é iluminado pela CELP e pelo sol. É muita coisa, viu, que ilumina a gente. É verdade. A gente está aqui batalhando. Muito obrigado. Eu fico muito feliz com o seu elogio. Josiel João, boa tarde a todos. Rui, você não comenta que o PT nunca pagou o 13º do Bolsa Família e Bolsonaro está pagando? Eu não sei dessa história do 13º, tá? Eu vou pesquisar isso direitinho. Agora, se você considerar... Hoje saiu uma notícia no UOL que nunca saiu nada parecido com esse tipo de notícia que o UOL traz hoje, baseado na Fundação Getúlio Vargas. Nunca saiu isso em tempos de Dilma, nem em tempos de Lula. Nem naquele pior momento de Dilma, em 2015, quando ela está para perder o mandato, né, através daquele golpe parlamentar em 2016. Nem ali a gente tem esse tipo de estatística que apareceu agora, dizendo que 70% dos brasileiros tiveram um achatamento da renda per capita nos tempos atuais. Isso é um problema que eu acho que Bolsonaro vai ter que enfrentar. Porque também não é só ele, né? Tem 2 anos de Temer, não esqueçam, por trás. E tem todo aquele jogo que o Congresso Nacional fez, orientado por Eduardo Cunha, por Zé Serra, Aécio Neves e outras figuras, né, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, essas figuras carimbadas que a gente já conhece da política, que destroçaram a economia e jogaram as pautas bombas em cima do governo Dilma, e que não recompõe mais a economia brasileira de lá até aqui. Mas até ali, até aquele momento, o Brasil tinha desemprego de 4,5%, tinha gasolina a R$3 ou abaixo disso, né? Ou 3 e pouco. O Brasil tinha inflação muito menor, tinha muito mais emprego e tinha muito mais renda na sociedade. E agora não. Então eu acho que o problema para Bolsonaro com essa queda... Leiam essa matéria no UOL de hoje, que é uma matéria baseada num levantamento estatístico da Fundação Getúlio Vargas.
que eu repito, não é do Satanás, não é comunista, não é do PT. Ela é uma instituição acreditada no Brasil pelo que pratica em análise de ciência social, de economia e de política também, a Fundação Getúlio Vargas. Então é um levantamento dela, mostrando que as pessoas perderam renda brutalmente. E se você quiser olhar na outra ponta, o Brasil na pandemia gerou novos bilionários, ou seja, para os ricos não teve problema, nem está tendo problema algum a partir dos governos atuais. Acho que isso é um problema que será tema, será pauta da campanha política e todo mundo deve estar aceso, porque isso é que a gente vai debater. Então, se a gente começar a conversar sobre isso agora, debater agora, a gente terá muito mais preparo para atacar ou defender qualquer candidato. É isso que interessa. Porque quando você tem argumento para atacar ou defender o candidato, você está sendo educativo, você está sendo profundo, você está sendo responsável e você está ajudando a educar todas as pessoas que vão participar da eleição. Sabendo. Agora, sem saber, meu nego, não dá. Fica no nível de torcedor de futebol ou daquele fiel que só sabe o que o pastor diz ou o padre diz, mas não entende, que quando ele lê não compreende e ele acaba indo pela cabeça dos outros. Isso também não é bom. Aqui o Jailton Arruda. Rui, foi uma forma na lei para conseguir pagar esse valor do Auxílio Brasil, mas com certeza daqui até lá será regulamentado. Rui, por que tanta perseguição ao governo Bolsonaro? Olha, a palavra perseguição é usada constantemente pelos demagogos. Todo demagogo se diz perseguido. Como eu não sou demagogo, isso não me toca. Como eu não estou perseguindo, não tenho que justificar. Mas você está falando uma coisa aí que, infelizmente, é outra falta de informação grave. Você está dizendo que vem na medida, vai ser aprovado, será regulamentado, etc. Tal. Até onde eu sei, não vai ter regulamentação nenhuma. Até onde eu sei, a coisa vem por medida provisória, que será simplesmente votada do jeito que está, ou será rejeitada dentro de 90, 120 dias, eu não me lembro bem do regulamento, qualquer coisa semelhante. Só tem uma coisa, é que até aqui não houve um pronunciamento político do Congresso Nacional que está pendente e que o Arthur Lira está dizendo que nessa quarta-feira agora vota. Então tenha paciência você, que eu terei também, para a gente esperar se Arthur Lira realmente consegue votar a história dos precatórios, que é de onde vão tirar o dinheiro para esse Auxílio Brasil. A história dos precatórios é a seguinte, tem um bocado de gente que já foi para a justiça, ganhou as causas, transitou em julgado, aí é direito líquido e certo, e o governo vai dar um calote nessas pessoas para pegar esse mesmo dinheiro que queria pagar e usar para pagar o Auxílio Brasil. É isso que na prática vai acontecer. Então você veja que não tem nada regulamentado, não tem nada a regulamentar, porque sendo medida provisória não haverá regulamentação específica, ela já virá contendo as coisas, só que a gente não tem claro ainda porque isso não está transparente. Se vai valer o projeto de Arthur Lira, essa coisa toda. Então vamos ter um pouco de paciência e a gente continua a nossa conversa. Eu estou registrando seu nome aqui com carinho, Jailton Arruda, para a gente continuar conversando, continuar discutindo. Porque você está tendo uma coisa importante, você está querendo argumentar. Você está querendo contestar, está querendo discutir. E isso só faz bem ao debate democrático, só faz bem ao ouvinte, porque ele fica acompanhando o que você está dizendo, o que o comentarista está dizendo, e ele vai tirando a média dele e vai fazendo o raciocínio dele. Muito obrigado por sua contribuição. Agora, a perseguição não. Eu não tenho nenhuma necessidade de perseguir o governo Bolsonaro. Eu tenho muitas outras armas para enfrentar qualquer governo, seja o dele, o de Temer, não é? Porque eu tenho 74 anos. Então, desde que eu sou adolescente, eu tinha 17 anos, em 64 eu já enfrentei a ditadura, em 78, 80, e de lá para cá, até hoje eu nunca tolerei ditadura e sei como se enfrenta governo. Não é aqui no microfone, fazendo proselitismo, demagogia, conversando mole e não tendo fundamento nem argumento para apresentar. Não é assim que se combate. Eu sei como combater. Agora, perseguir não é comigo. Tem uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Fernando Batista, boa tarde a todos. Concordo plenamente com o professor Rui, porém o viés de confirmação da notícia é complicado analisar. Gostaria que o senhor comentasse sobre as famílias do Partido Comunista do Dragão Vermelho do Oriente. Como é sobre as famílias? Eu não entendo esse assunto, não. Do Partido Comunista do Dragão Vermelho do Oriente.
Não, pelo que eu sei, o pouco que eu sei da China, acho que ele está se referindo ao dragão vermelho do Oriente. Eu não sei porque essa referência, o que é que tem a ver com a China, o que é que tem a ver com... É complicado, viu? Não sei nem qual é o argumento, nem quais são essas famílias que ele está falando. Eu sei que a China está com um problema diferente do nosso. Enquanto aqui a gente está engatinhando, né? A gente está miando aqui para ver se cresce 1% ou 1,5%. Eles estão preocupados porque não crescem de novo 8%. Talvez cresçam somente 6%. E tem gente falando que vão crescer em 10%. Essa é a discussão deles. Então a superioridade da China em relação à minha renda, ao meu país e ao do nosso ouvinte é tão grande nas condições que não seria uma discussão sobre para onde eles estão distribuindo a renda dele lá que iria trazer qualquer contribuição para o nosso problema aqui. A gente tem problemas muito mais cruciais, muito mais graves aqui. Eu chamaria o ouvinte para abrir seu coração para os brasileiros. Você está preocupado com a família que está ganhando dinheiro na China? Se preocupe com quem está comendo osso aqui no Brasil. Com quem está catando lixo em busca de comida. Quem está indo para aguardar a desova para o lixo dos supermercados para pegar iogurte vencido e dar às suas crianças, como a cidadã fez um depoimento desse tipo. Isso tudo é sobre o governo Bolsonaro. Não é o governo Rui Lira nem o seu, não. É o governo Bolsonaro. E isso é problema para ele resolver. Então acho que o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa solidariedade humana devia se dirigir a esses brasileiros que estão morrendo de fome, estão sem emprego, sem renda e estão vendo seus filhos com a barriga roncando durante o dia em casa e não tem o que comer. É com isso que a gente devia estar se preocupando. Com quanto ganha essa ou aquela família da China, não é meu problema. Meu problema talvez seja até com Paulo Guedes. Como é que ele tem 9 milhões de dólares sobrando num paraíso fiscal que é lugar de guardar dinheiro de ladrão, onde no país em que ele vive tem pessoas catando osso, pessoas procurando comprar pescoço de galinha, pé de galinha, porque não tem mais dinheiro nenhum para comprar carne, e outros estão catando lixo para poder comer. E Paulo Guedes está com 9 milhões de dólares e é o ministro da Economia de Bolsonaro e eu não vejo o ouvinte preocupado com isso. Pois, meu amigo, abra seu coração para quem sofre, para quem sente, para quem é pobre, para quem é miserável. Isso vai lhe fazer bem e fazer bem a todos nós. Porque eles são humanos. Não é porque a gente tem pena das pessoas, não. Porque elas são humanas e têm o direito de viver, são brasileiros como nós. Então, vamos deixar os chineses de lado, por enquanto, pelo menos. Professor Rui, a gente agradece seus comentários, deseja boa tarde e até amanhã. Até amanhã, né? Amanhã nós faremos uma fala sobre o Dia de Finados, chamando também alguns critérios para a análise do nosso ouvinte. E eu deixo no ar 2 palavras que vão entrar no comentário de amanhã. É um spoilerzinho. Biofilia e necrofilia. É o tema do comentário de amanhã. Eu gosto de spoiler. Hein? Eu gosto de spoiler. Pois é, esse spoiler é interessante. Você já deve ter ouvido o comentário por dever de ofício, mas se você ouvir de novo, eu acho que não vai lhe fazer mal não, porque é uma teoria interessantíssima essa. Biofilia versus necrofilia. É o tema do comentário de amanhã, no Dia de Finados, que nós já estamos com ele aí aprontado para a cultura do Nordeste. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Sandro Rodrigues. Boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. E boa tarde para a grande entrevistadora, jornalista Elaine Dias. Obrigada, um abraço, professor Rui Lira. Boa tarde, até quarta-feira.